Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Simplicidade. Procure ser simples. Viver com simplicidade é mais do que um ato de virtude. É também um ato de inteligência. A simplicidade veste a pessoa de simpatia e a torna bastante agradável aos olhos dos que a cercam. A sua presença é bem comentada em qualquer lugar, em qualquer roda, onde quer que esteja. Uma pessoa simples tem o privilégio de atrair para si muitos e bons amigos. Tal o poder de influenciar que a simplicidade possui. Só os simples são agradáveis aos olhos de Deus. Esta voz que nos acorda toda manhã em Bauru é a do nosso entrevistado de hoje, Pedro Norberto. Nossos microfones e câmeras para os seus cumprimentos, Pedro. Sidney, eu agradeço do fundo do meu coração esse convite que você me fez. Estou aqui à sua disposição para, dentro das minhas limitações humanas, poder contribuir para enriquecer o seu programa. O tema do nosso programa é despertar. E o Pedro realiza um trabalho não apenas como radialista, como jornalista, um trabalho maravilhoso de despertar consciências humanas. Ele participa de semanas teológicas, ele tem a paróquia Santo Antônio até hoje no seu coração, ele faz mensagens nos retiros espirituais, considera a literatura narrativa como sendo uma missão da sua vida. Pedro, vamos começar a falar de você. Onde é que você nasceu? Onde você estudou? Como é que você veio para Bauru, Pedro? Eu nasci aqui na vizinha cidade de Arealva, 43 quilômetros de Bauru, mas vim muito cedo para Bauru, com 1 ano e meio. Né? Eu iniciei a minha vida aqui na cidade de Bauru. E aqui eu cresci a maior parte do tempo no Jardim Bela Vista. Então, conforme você disse, muito ligado à paróquia de Santo Antônio. Meu pai também, seu Dionísio, era uma pessoa religiosa. E eu digo que o meu pai não só era aquele que falava, ouvia, né, a homilia na igreja. Ele colocava em prática. E até hoje, o meu pai é um grande exemplo para mim. Pedro, você veio para Bauru e veio estudar aqui e trabalhar em Bauru. Então, eu vim para Bauru, geralmente os pais vinham de uma cidade menor para trazer os filhos para trabalhar. No caso, 1 ano e meio, então eu iniciei os estudos, né? Eu não fiz o chamado parquinho infantil, como eu entrei logo no Torquato Minhoto, Escola Torquato Minhoto, lá no Jardim Bela Vista. Depois fui para o Moraes Pacheco, né? E como eu entrei no rádio, graças a parentes também que eram do rádio, no caso, o saudoso Silvio Carlos Simonetti, que era meu cunhado, casado com a minha irmã Bravanil. Então eu comecei a tomar gosto pelo rádio. Eu vivia na PRG8 lá, como adolescente, andando de bicicleta, jogando bola com o Arseninho, que era filho do Arseno Atas, do tempo da TV Bauru, Canal 2. Então fui pegando gosto por esse ambiente de rádio, de locução, e aí eu tinha o sonho de ser médico, porque achava que eu poderia servir melhor as pessoas. Mas Deus me colocou num outro caminho, e como eu já comecei a aprender no rádio, eu fiz comunicação social na antiga Fundação Educacional de Bauru e depois especialização em jornalismo. Seu primeiro emprego? Então, meu primeiro emprego foi na Jovem Auriverde, né? Na Rádio Auriverde. Trabalhei 20 anos. Na época que os Simonetes estavam lá. Exato, que Paulo Sérgio... O Tobias Ferreira já estava lá? Tobias Ferreira era o diretor. Aliás, o Tobias Ferreira é um exemplo de profissional, de seriedade, né? Ele, como a gente diz, ele não deixava a peteca cair. Aí eu conheci bem o Tobias. Então, ele era aquele profissional que fazia o que gostava e abraçava aquilo com o coração e fazia com que os funcionários também tivessem este mesmo sentimento. Ele foi uma escola.
Você sabia que o Tobias foi responsável pela primeira transmissão estereofônica de Bauru? Sabia, na antiga PRG8. Isso. E depois ele levou essa experiência para 94 FM. Isso. Também a Maristela, que faleceu recentemente, né, filha dele, esposa do Mário Moraes, ela que editava o programa, né? Ele gravava uma série de programas, depois ela ia editando as falas, né? Editando junto com as músicas. Mas o primeiro programa estéreo da antiga Bauru Rádio Clube era ao vivo, era ali na raça mesmo. Eu não entendo muito dessa área de técnica, mas parece que juntavam dois rádios. Eram duas rádios, uma, eu acho que em ondas médias, tropicais, não sei bem, e a que nós chamaríamos de AM agora. Soltava um canal em uma rádio e um canal em outra rádio. Eu era moleque aos domingos e acompanhava essa transmissão que foi pioneira no Brasil. Exatamente. Pedro, nós tiramos esse primeiro bloco para falar de você, mas Pedro Norberto não é apenas jornalista, ele trabalhou no Diário de Bauru também, na Jovem Ouro Verde. Hoje ele trabalha na Unesp FM e na FM 96. Temos muito o que falar com Pedro. Ele que fez do rádio, da sua voz, um verdadeiro condutor de mensagens de consolo. São inúmeras as participações do Pedro no movimento católico. E ele tem uma série de CDs em que ele traz aquela mensagem que vocês assistiram no começo do programa, uma mensagem para começar o programa e outras mensagens maravilhosas durante o programa que vamos apresentar. Pois bem, nos CDs dele, ele já está no número 12, né, Pedro? Número 15. Número 15. E tem um CD especial de relaxamento também. Muito interessante, muito gostoso, assim, principalmente de ouvir em grupos de pessoas, né? Nós vamos falar sobre isso aí no nosso próximo bloco. Não saia daí, já já estaremos de volta com o programa Despertar. Todas as quartas-feiras, às 9 da manhã e todas as sextas-feiras, às 3:30 da tarde, Despertar. Praticar a caridade. Ter paz de espírito. Consciência das provas e expiações. Adquirir conhecimento. Compreender o Espiritismo. Fortalecer a fé. Reuniões públicas do SEAC. Estudo da doutrina espírita e momentos de reflexão. Todas as segundas, quartas e sextas, às 8 da noite, às terças e quintas, às 3 da tarde, e todos os domingos, às 9 da manhã. Reuniões públicas do SEAC. Estamos de volta com o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, a honra, o carinho que eu tenho para com Pedro Norberto.
Esse menino que, além de grande jornalista e radialista, tem uma missão extraordinária de levar a mensagem, a literatura narrativa, falando de Jesus, falando de Deus, católico praticante que é. Pedro está conosco aqui hoje. Nós vamos falar agora de um trabalho realizado pelo Pedro numa mensagem que você teve um retiro, um encontro de casais lá no Seminário de Agudos, né, Pedro? Seminário de Agudos, todo ano existe um retiro que faz parte do movimento das equipes de Nossa Senhora e sempre existe um tema abordado. E em cima desse tema, eu falo que eu sou instrumento de Deus para fazer um resumo, né, do que foi abordado, do que foi colocado ali por um palestrante. Você foi observando o transcorrer do seminário? Vou anotando e depois, ao final, eu me coloco à disposição para apresentar em forma de mensagem aquilo que foi abordado dentro dos 2 dias de retiro. E esta mensagem que ele apresentou no retiro lá no Seminário de Agudos, nesse encontro de casais, que nós vamos assistir agora. No trem da vida, cujo maquinista é Jesus, o foguista é o Espírito Santo, e o bilheteiro, que vende passagens para o céu, é o Pai Eterno, todos podem embarcar em qualquer estação do tempo, rumo à terra prometida, onde jorra leite e mel. Mas antes de subir no trem, é importante amassar os problemas, os pensamentos negativos, os rancores, os desamores. Nesta viagem, vamos encontrar outras pessoas e com elas conversar, com alegria, com simpatia, a cada manhã, a cada novo dia. Esses contatos, aliás, são encontros com Deus que habita em cada um. Essa experiência é única e começa conosco mesmo, à medida que abrimos o coração para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não esqueçamos que toda escolha significa perdas e ganhos, para que sejamos cada vez mais livres. Porque a maior liberdade que existe, segundo São Francisco, é ser escravo das coisas de Deus. Porque qualquer outra liberdade que o mundo nos ofereça, isso sim é escravidão. É o amor que Deus semeia em nosso coração que vai nos fazer entender que tudo tem um propósito, uma razão de ser. Nossa regra de vida deve se resumir ao seguimento de Cristo, fazendo tudo o que Ele mandar. Com isso, seremos luz para o cônjuge, luz para as pessoas. Na família, na igreja, em comunidade, na sociedade, temos que dar espaço para o silêncio e deixar que a existência humana seja invadida pelas graças, pelos dons do Senhor, que não nos deixa afundar na lama do egoísmo, do rancor, do pessimismo, do derrotismo. Nunca esqueçamos, Jesus está sempre conosco nesta viagem. Como Zaqueu, devemos descer da árvore do orgulho, da ignorância, na certeza que Jesus também vem ao nosso encontro e não deixa nunca mais que caminhemos sozinhos. E à medida que vamos viajando, vamos descobrindo coisas novas. É preciso ver o novo no outro e deixar o outro ver coisas novas em nós. Sejamos um pouco de Marta e Maria, abertos em primeiro lugar à oração e depois ao serviço, à prática com a consciência espiritual e não material. Antes de falar, de se comunicar, é preciso escutar a palavra. Quem escuta Cristo não esquece o compromisso com as pessoas.
Se não tivermos essa disciplina, seremos como carroças vazias, ocos por dentro, só querendo, sem nada oferecer. Lembrem-se, a ignorância às Escrituras é ignorância a Deus. A pureza, o equilíbrio, o desapego, a simplicidade, a sabedoria são frutos do amor. Mas esse amor tem que sair de nós e ir ao socorro daqueles que sofrem pela solidão da ausência do Senhor. O importante não é querer fazer, mas saber fazer. E Jesus é o Mestre para nos ensinar a sermos samaritanos, que têm compaixão e parte para a ação. E Jesus é o caminho da paz, da justiça, da misericórdia, do bem, da caridade, da solidariedade e da fraternidade. A viagem do trem da conversão, da transformação, da purificação está chegando de volta à estação. E na gare central está escrito: ver é crer em Deus presente no próximo. Então que o Senhor lhe guarde na palma de suas mãos. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Bela mensagem de Pedro Norberto. Um clipe maravilhoso, gostoso de se assistir. Mas temos aqui o Pedro ao vivo hoje. E nós queremos aproveitar e explorar um pouco o Pedro. O Pedro já está no seu 15º CD, né, Pedro? 15º CD. E tem um de relaxamento. Relaxamento. Né? Um especial de relaxamento. Então, ao final, nós teremos imagens mais próximas dos CDs. Mas, Pedro, eu noto que você tomou esse trabalho, essa narrativa, não apenas pela sua bela voz, mas pelo sentido que você dá à sua vida. E você aproveita esses dons que Deus lhe deu para transmitir uma mensagem às pessoas, como foi essa que assistimos lá do seminário. Exatamente. Eu digo que os textos ou as mensagens que a gente lê, que a gente passa na igreja, né, é uma forma também de evangelização, né, de você transmitir a palavra de Deus através de exemplos de vida das pessoas, através do evangelho, da palavra de Deus, mas também do exemplo de vida das pessoas que acabam sendo instrumentos de Deus, né, para mostrar os lados positivos e às vezes os lados negativos deste mundo em que vivemos. Mas você fala coisas muito sérias. Nessa mensagem da Quaresma, você fala em mudança de rumo, você fala em trevas, de trevas para a luz, você fala em perdão, fraternidade, solidariedade, caridade, e fala principalmente que é o momento de nós estendermos as nossas antenas espirituais buscando a graça de Deus. Eu procuro entender dessa maneira. Nós, seres humanos que acreditamos em Deus, devemos buscar sempre a união entre nós. Mas antes disso, para que essa união seja o mais perfeita possível, antes disso é importante você estar em comunhão com Deus. Porque é Ele que vai te dar a sabedoria, é Ele que vai te mostrar o caminho que você tem que seguir, né? Vivendo o perdão, vivendo a fraternidade, a solidariedade. Inclusive, este ano, o tema da campanha da fraternidade, o tema dele, eu vim para servir. Foi o que Jesus fez. Eu vim para servir e não para ser servido. E nós, como cristãos, como crentes na palavra de Deus, nós temos que buscar, não só falar, mas colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Você fala exatamente
uma cobrança que nós temos com as pessoas que frequentam a nossa casa espírita e uma cobrança que deveríamos começar a fazer a partir de nós mesmos. Então eu entendo, Pedro, que essa sua proposta, esse seu chamado, esse seu convite à reflexão, ele é universal. E nós temos hoje pessoas que estão nos assistindo de todas as religiões, mas a mensagem é a mesma. Mas Pedro, eu não posso perder a sua presença aqui. Como eu já falei dos CDs do Pedro, eu gostaria agora de aproveitar a presença dele para que leia para nós, ao vivo, uma das suas crônicas. Pedro, qual você escolheu, o tema que você escolheu para nós? O tema é Olhos Azuis, que está no 15º CD. Né? Então, é a história de uma menina que gostaria de ter olhos azuis, mas ela não, felizmente ou infelizmente, ela não conseguiu esse sonho. E eu vou dizer por quê. Tudo tem um propósito nos planos de Deus. Emi era uma linda menina de 3 anos de idade. Ela morava em algum lugar dos Estados Unidos, em frente ao mar. Sua família era cristã. Eles iam todos os domingos à igreja e realizavam o culto doméstico. Emi era muito feliz. Ela amava sua família e admirava os olhos azuis de seu pai, sua mãe e seus irmãos. Todos na casa de Emi tinham olhos azuis. Todos, menos Emi. O sonho de Emi era ter olhos azuis como o mar. Ah, como Emi desejava isso. Um dia, na escola dominical, ouviu a tia dizer: Deus responde a todas as orações. Emi passou o dia todo pensando nisso. À noite, na hora de dormir, ajoelhou ao lado da sua cama e orou: Papai do céu, muito obrigada porque você criou o mar que é tão bonito. Muito obrigada pela minha família. Muito obrigada pela minha vida. Gosto muito de todas as coisas que você fez e faz. Mas gostaria de pedir, por favor, quando eu acordar amanhã, quero ter olhos azuis como os da mamãe. Em nome de Jesus. Amém. Ela teve fé. A fé pura e verdadeira de uma criança. E ao acordar no dia seguinte, correu para o espelho, olhou. E qual era a cor de seus olhos? Continuavam castanhos. Porque Deus não ouviu Emi. Porque não atendeu ao seu pedido. Isso teria fortalecido sua fé. Bem, naquele dia, Emi aprendeu que um não também era a resposta. A menininha agradeceu a Deus do mesmo modo, mas não entendia, só confiava. Anos depois, Emi foi ser missionária na Índia. Ela comprava crianças para Deus, entre aspas. As crianças eram vendidas por suas famílias que passavam fome para serem sacrificadas no templo. E Emi as comprava para libertá-las desse sacrifício. Mas para poder entrar nos templos da Índia, sem ser reconhecida como estrangeira, precisou se disfarçar de indiana. Passou pó de café na pele, cobriu os cabelos, vestiu-se como as mulheres do local e entrava livremente nos locais de venda de crianças. Emi podia caminhar tranquila em todo o mercado infantil, pois aparentava ser uma indiana. Um dia, uma amiga missionária olhou para ela disfarçada e disse: Puxa, Emi, você já pensou como você faria para se disfarçar se tivesses olhos claros como os de todos da família? Que Deus inteligente nós servimos. Ele lhe deu olhos bem escuros, pois sabia que isso seria essencial para a missão que lhe confiaria depois. Essa amiga não sabia o quanto Emi havia chorado na infância por não ter olhos azuis. Mas Emi pôde, enfim, entender o porquê daquele não de Deus há tantos anos.
Bem, o que eu queria dizer com essa longa e bonita história? Apenas dizer que Deus está no controle de tudo. Ele conhece cada lágrima que já rolou do canto dos seus olhos. Ele sabe que talvez você quisesse olhos de outra cor. Ele ouve, sim, todas as orações, mas ele as responde de modo sábio. Não precisa chorar se seus olhos continuam castanhos, ou se você ainda não foi atendida ou atendido como gostaria. Deus tem o controle de tudo. Tenha sempre esta certeza no seu coração. Não saia daí. Voltamos já já com mais Pedro Norberto no programa Despertar. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar. Eu avisei você, caro amigo, que o programa ia voar com as mensagens de Pedro Norberto, este semeador de mensagens. Você gostou das páginas do Pedro? Os CDs dele estão à disposição tanto na Livraria Espírita como na Livraria Católica. E você pode perfeitamente conhecer o Pedro lá na FM 96. Muito obrigado pela sua presença, Pedro. Queríamos encerrar com uma mensagem sua. Eu que agradeço, Sidney. Eu acho que são oportunidades únicas que a gente tem de poder conversar e, ao mesmo tempo, de sentir que nós estamos no mesmo caminho, cada um fazendo a sua parte, cada um cumprindo a sua missão. E tudo em nome de Jesus. A gente é apenas instrumento, ferramenta nas mãos dele para trazer o amor, a paz, a solidariedade e a união, né, no seio da humanidade, assim poderíamos dizer. E Jesus era uma pessoa simples, humilde, e é sobre a simplicidade esta mensagem que eu vou ler agora, despedindo de vocês e também dos telespectadores. Procure ser simples. Viver com simplicidade é mais do que um ato de virtude, é também um ato de inteligência. A simplicidade veste a pessoa de simpatia e a torna bastante agradável aos olhos dos que a cercam. A sua presença é bem comentada em qualquer lugar, em qualquer roda, onde quer que esteja. Uma pessoa simples tem o privilégio de atrair para si muitos e bons amigos, tal o poder de influenciar que a simplicidade possui. Só os simples são agradáveis aos olhos de Deus. Você pode participar do nosso programa. Basta acessar tvseac.com.br ou então facebook.com/tvseac. Até uma próxima oportunidade.